Oi, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi Thomas. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste desse conteúdo. Se inscreva aqui no canal fazendo parte do Saúde Consciente. Hoje vou fazer mais uma análise de relacionamentos. Há exatos 3 anos, me mudei para os Estados Unidos. Eu e um casal de amigos. E logo no primeiro mês, conheci um americano lindo, corpo atlético e olhos azuis super simpático. Sem falar nem hi e nem goodbye, começamos um namoro. Sim, no primeiro encontro ele já me pediu em namoro. Conversamos através de tradutor. E eu toda iludida e apaixonada, sim, porque ele era exatamente o que eu queria. Gostava de sair, de viajar, me mostrou lugares e comidas diferentes. Então vamos analisando. Eu me vejo um pouco nessa situação, porque como vocês sabem, eu também mudei aqui para os Estados Unidos por causa de alguém. Por causa do meu ex-marido, que era um psicopata no final, né? Não estou dizendo que é a mesma situação aqui, mas eu sei como que é se apaixonar e nem falar a mesma língua, né, que eu também não falava inglês, falava muito mal. Portanto, eu sei como que é que a gente acaba idealizando a pessoa. A gente não é uma pessoa real, é o que a gente quer. E você mesmo aqui diz, né, exatamente onde que tá. Eu gostava de sair, eu achava que ele era exatamente o que eu queria. Será que ele era exatamente o que você queria? Ou será que você estava achando ou você estava acreditando que ele fosse? Né? Geralmente é isso que a gente faz, porque sem conhecer a pessoa, sem nem mesmo falar a mesma língua, né, gente? Se existem culturas de países, existem culturas de família também, né? Às vezes, na mesma cultura, se você mora no Brasil e o seu namorado também, a cultura familiar é diferente, as maneiras de fazer as coisas são diferentes, de falar são diferentes, não é? Então agora imagina mudar para um outro país que com certeza a cultura familiar vai ser diferente, mas também a cultura do país é diferente, né? Como todas as pessoas se relacionam, como falam, quando mentem, quando usam gíria, é tudo diferente, depende da situação, depende de tanta coisa. E se a gente não fala a mesma língua, se a gente não mora no local por muito tempo e não conhece essas diferenças de cultura, a gente acaba acreditando em coisas que não são reais. A gente acaba acreditando em umas coisas que eles fazem, e que a gente traduz como se fosse da nossa cultura, mas que na cultura deles é uma coisa incabível, uma coisa absurda de ruim. Mas como a gente interpretou da nossa forma, a gente, sem saber da cultura dele, a gente acha que tá tudo bem. Foi muito o que aconteceu comigo. Só para dar um exemplo, sabe, quando eu tava casada, quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, ele me xingava de um monte de coisa, usando gírias, e eu não sabia, mas ele falava dando risada, sabe? E quando eu fui perceber, quando eu assisti filmes de vídeos que eu gravava e ouvi ele falando isso pra mim, depois de eu saber inglês, eu falei, meu Deus do céu, se eu soubesse disso antes de casar com ele, eu não tinha casado com ele. Mas por causa dessa diferença de culturas, de países e familiares, muitas vezes a gente não vê, passa despercebido, né? Então, pode ser o que tenha acontecido com você aqui também. Mas vamos voltar. Ele já pediu em namoro, então se for uma pessoa narcisista, é um padrão de comportamento, né? Já conhecer, já falou hi, já começou a namorar. E vamos dizer, né, gente, desculpa aí ficar cortando, mas uma pessoa que não fala a língua, que está em outro país, já está vulnerável. Então, se a pessoa que mora, se o narcisista, se for o caso, mora nesse outro país e vê, nossa, olha só, essa pessoa é super vulnerável, não sabe nem falar a língua, eu posso manipular. Vai querer, vai fazer. Então é perigoso. É muito perigoso a gente se envolver com pessoas de outros países sem conhecer direito a família, o idioma também, né? Tá. Super romântico,
trazia flores, chocolates. Mas logo descobri mensagens com outras garotas. Chorei, mas ele pedia perdão e trazia flores. Depois de um tempo comecei a odiar flores, porque sempre eram sinais de algo ruim, que algo ruim havia acontecido. Com razão, você tem sentimentos, você tem motivos para se sentir assim. E assim foi indo, o primeiro ano perfeito, com apenas pequenos detalhes. Enfim, marcamos a data do casamento. Minha lua de mel foi ele bravo, me tratando super mal, pois ele acabou brigando com um amigo nesse dia por causa do carro. Olha só, então ele tá mais preocupado com o carro do que com o seu casamento, com a sua felicidade, com a sua união. Já é um outro sinal. Mas quando a gente tá pra casar, a gente não quer acreditar. Principalmente se a gente já tá marcada a data do casamento, né? A gente até ignora as coisas ruins, porque a gente não quer acreditar, a gente quer casar, a gente quer viver o que tá o nosso sonho. Só que o nosso sonho muitas vezes não é a realidade, né? Então, vamos continuar aqui. Então, a lua de mel foi uma droga. 3 meses depois do casamento, descobri que estava me traindo. E então, meu inferno começou. Querida, o seu inferno começou quando você descobriu que ele já tinha te traído antes de casar. Só que, como a gente tem tanto sonho, e os nossos sonhos são tão lindos, né? As nossas esperanças, os nossos sonhos para o futuro, a gente ignora, a gente perdoa muito fácil umas coisas que são imperdoáveis. Né, uma pessoa que diz que te ama, você tá mudando de país, olha só, né? E uma pessoa tá traindo você. Não é um mínimo de respeito. Nem se você morasse já lá, nem se ele morasse no Brasil. Traição, gente, é a maior falta de respeito num relacionamento. É uma coisa que pode ser imperdoável se você não quiser perdoar a pessoa, sabe? Ou então perdoa, mas não esquece, sabe? Porque pode acontecer de novo. Uma pessoa que trai alguém e não tem consequências disso, não sofre as consequências, vai sempre achar que pode trair sem ter consequências, principalmente se for uma pessoa narcisista, que a gente não sabe com certeza aqui, né? Mas então vamos lá. Falava que me amava, que a outra era só sexo, queria parar, que tinha sido um erro. E eu acreditei e continuei. E muita gente deve ter falado pra você, ou deve estar pensando agora ouvindo isso, a culpa é dela, tá vendo? Só ela que deu desculpa, ela que deu mais uma chance. Se ela sabia que isso ia acontecer. Não sabia, gente. Principalmente quando a gente tá morando num outro país, e eu posso dizer isso de primeira mão, a gente tem medo que o relacionamento acabe, porque a gente não sabe pra onde ir. Então a gente vai acreditando, na nossa cabeça, a gente vai acreditando em tudo que eles falam, porque a gente não quer. A gente tem medo de sair, porque se você sair e terminar o relacionamento, pra onde que você vai? Sabe, é um medo a mais que a gente tem. Se ele me jogar pra fora de casa, pra onde que eu vou? Minha família não tá aqui, não tem ninguém aqui, eu tô aqui sozinho. Então, além dessa pressão de querer que o sonho aconteça, como é de muitos relacionamentos com narcisistas, por isso que as pessoas ficam por muito tempo, porque estão sendo enganadas e manipuladas, também tem essa situação de você ter medo de não ter pra onde ir, né? Ela acreditou que era só sexo, que não tinha problema nenhum. Dias depois, pego ele na casa dela de novo. Depois veio a fase do love bomb. Porque é sempre assim. Se a pessoa é narcisista, que eu não estou dizendo que seja, mas se for, sempre que eles fazem uma coisa errada e são pegos, ou eles fazem tratamento de gelo para que você se desculpe de uma coisa que eles fizeram, ou então eles começam a fazer o love bombing para você lembrar daquela pessoa maravilhosa que eles são e perdoarem, esquecerem tudo que aconteceu, porque vale mais a pena esse lado feliz da sua vida do que o acontecimento que você não gostou. Então, é o que está acontecendo. Ele começou o love bombing. Chegamos a mudar de estado. Ele falando que o outro lugar iríamos começar uma vida nova. E eu acreditei na época. Não sabia o transtorno. Qualquer um acreditaria.
Mesmo se você soubesse o transtorno, querida. Mesmo se você soubesse, se uma pessoa fala, nossa vida tá horrível aqui, você sabe que a pessoa tá traindo você como uma mulher que mora lá. Se ele fala, vamos mudar de estado que vai ser melhor, você fala, vamos! Qualquer pessoa teria aceitado e acreditado. Então não se culpe por causa disso. Depois disso começaram os descartes. Mudamos de estado. Fomos para o outro lado dos Estados Unidos. Mudamos com a ideia de uma vida melhor, de um novo recomeço. Porém, seria somente para ele. Porque logo nos primeiros dias, ele me mandou embora de casa. Com a justificativa que precisava ficar sozinho. Gente, veja como isso é cruel. Tenta sair de fora dessa história e tenta ouvir o que eu tô dizendo como se não fosse você, como se tivesse acontecido com uma outra pessoa. Olha só, mudou de país, casou, já perdoou traição, mudou para outro estado que eu sei que não é fácil, e assim que mudou de estado, você não sabia onde nada estava, você não conhecia nem a cidade onde você estava morando, assim que vocês chegaram lá, ele mandou você ir embora de casa. Imagina o nervoso e a ansiedade que isso não deve ter passado. Isso é crueldade. Uma pessoa que ama a outra, que gosta da outra, que respeita a outra, nunca faria um negócio desse. Nunca. Pelo menos levaria a saúde da pessoa e a segurança da pessoa em consideração, né? E não foi o caso aqui. Implorei para ficar, mas nada dele mudar de ideia. Ai, tá vendo? Eles fazem a gente se humilhar. Nunca implore pelo amor de ninguém. Se você perceber que você está implorando por uma coisa que deveria ser de graça, ser uma coisa óbvia, você está num relacionamento tóxico. Quando chegamos no aeroporto, ele pediu para eu ficar. Olha só. Então ele fala para você ir embora. Você chorando, triste, faz as malas e vai. Quando você tá para viajar no aeroporto, ele fala para você ficar. E você fala, eu já tinha aceitado a ideia. Passei dias falando que não queria ir embora. Então eu embarquei. Que bom que você fez isso. Mesmo ele pedindo para você ficar, você não querendo ir embora, porque eu sei que você não queria, você mesmo disse aqui, você foi. Porque você já tinha comprado a passagem, né? E talvez tenha isso que tenha prendido você ter falado para sua família, já que você ia. Mas por que a gente não está são nesses tipos de relacionamentos? Eles deixam a gente tão perdido de quem a gente é, do que a gente está fazendo, do que é certo, do que é errado. Talvez se você não tivesse comprado a passagem, você não teria ido, né? Mas ainda bem que você fez isso. Você comprou a passagem e embarcou. Arrumei um lugar para morar e comecei a trabalhar. Veio a pandemia, fechou tudo. Porém, continuava trabalhando. Então, ele pede para eu largar meu trabalho e voltar para casa. E assim eu fiz. Um dia antes da minha viagem, ele terminou comigo de novo, sem me dar uma explicação. Olha só, querida, veja o que estava acontecendo. Por isso que você deve estar se perguntando tanto o que está acontecendo, quem que você é, quem que você não é, o que você gosta. Porque ele te fez de tapete, ele fez e desfez com você. Prometeu e desprometeu. Pediu e mandou embora. Fica, não fica. Você não sabe o que você fazia. Tudo que você fazia, você descobria que estava errado, que você devia ter feito outra coisa. Tudo que você fazia, ele discordava de você. Nada do que você fazia estava certo. Nada do que você queria, ele queria. Você vê? Não é do nada que a gente vai mudando a nossa personalidade, que a nossa autoestima vai acabando. Esse tipo de coisa é um absurdo. E você pode estar achando que você é boba, que você voltou quando ele pediu. A gente é apaixonado, a gente que, principalmente se a gente está casado, a gente quer que o nosso relacionamento funcione. E se a gente é codependente do nosso abusador,
Se a pessoa é narcisista, por exemplo, se é um relacionamento tóxico, se você é codependente, você volta mesmo. Porque primeiro precisa aprender a quebrar essa codependência para saber que você pode sim viver sem aquela pessoa, que você consegue se auto-apoiar, se auto-sustentar. A gente não depende de ninguém para ser feliz. Quando a gente consegue quebrar essa codependência, a gente não volta mais. Você não voltaria, mas a culpa não é sua, porque você não sabia disso. Você estava para voltar e ele terminou com você. Depois de você ter largado o emprego, né? Falou em divórcio, sendo que não podia divorciar, pois estava no processo para o meu documento e ele sabia disso. Devia ser os documentos de trabalho, né? Que quando você está tentando tirar o green card ou então um documento para poder trabalhar e tudo mais, se você está casado, se você veio para outro país se você está no outro país pelo fato de ter casado com a pessoa estrangeira, você não pode se divorciar, senão você perde todos os direitos. Então ela devia ainda mais estar com isso na cabeça, além de tudo que eu já falei, ela não queria que o relacionamento acabasse, porque como eu também não queria. Teve uma época na minha vida que eu falei, não, eu não quero que eu tenha passado tudo isso em vão. Pelo menos conseguir trabalhar aqui, eu quero, entendeu? Eu sei que eu fiquei um pouco no relacionamento por causa disso também, porque eu falei, eu já passei por tanta coisa, e agora que eu vou embora, agora que tá saindo meu documento, eu vou embora. É a única coisa que eu posso tirar desse relacionamento. Então não é burrice, não é idiotice, você tá pensando em você mesmo, infelizmente você tá sofrendo com isso porque ele é uma pessoa má. Então vai. Se passou um mês e eu chorando todos os dias sem saber o que fazer. Tinha saído do trabalho e já tinha avisado que iria sair do lugar onde estava morando. Então eu não tinha trabalho e nem lugar para morar. Graças a Deus a minha amiga me ajudou e fui morar com ela. Graças a Deus mesmo. Até que descobri que ele tinha voltado para onde morávamos. Então ela tinha voltado para onde eles moravam antes. Então ela descobriu que ele também voltou, no mesmo estado onde estava. E eu perguntava, e ele mentia, dizendo que estava em casa, que estava do outro lado do país, mas não, já estava lá do lado dela. Até que descobri que estava com a menina que me traiu logo após o casamento. Então ele voltou não para ficar com você, ele voltou para ficar com ela. E é por isso mesmo que ele não quis que você fosse para lá. Então eu falei que não queria mais e fui retomar minha vida. Então ele começou a vir atrás de mim, pedindo para eu voltar. É aí que a gente vê, né? Mais um padrãozinho. Cadê o Mark? Mais um padrão de narcisista. Se ela viu que você estava feliz, voltou a tocar a sua vida, falou, não, chega, pensou em você. Daí o narcisista fica atrás, que nem uma sarna, tentando estragar a sua vida. Pedindo para voltar. Daí você fala, o que eu não gosto de ouvir. E a burra aqui acreditou de novo e voltei. Não se chama de burra. Você foi manipulada. Você com seu coração gigante de empata, você perdoa e você acha que os outros vão perdoar. Você ama, você acha que os outros vão amar da mesma forma. A gente é assim. A gente dá para os outros o que a gente acha que a gente também pode receber. Só que com pessoas assim a gente nunca recebe. Então a gente fica, nossa, se eu não recebi amor de volta é porque eu tô fazendo alguma coisa errada. Né? Se eu amo essa pessoa, se eu faço, sabe... Se ele não me ama, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque eu amo tanto ele. Então, mudei para onde ele estava morando e comecei a trabalhar. Eu já estava com permissão de trabalho. Que bom! Então, eu estava trabalhando num emprego melhor e ganhando bem. Eba! Então, ele começou a falar que não tinha dinheiro e eu pagava todas as contas da casa. Aproveitador é um outro padrão. E um dia antes da minha entrevista do Green Card, descobri outra traição, dessa vez online, com uma garota da Filipinas, de 20 anos. Ele tem 37, eu tenho 32. A primeira garota que descobri a traição tinha 21.
A gente se sente horrível, né? A nossa autoestima que já tá lá embaixo acaba de vez, né? Porque a gente não pode competir com uma menina de 20 anos. Eu também já passei por isso. Vocês que já passaram sabem como a gente não se sente, né? Quando a pessoa que a gente ama nos troca por alguém bem mais novo ou bem mais nova. É difícil. Ele tá tentando destruir você. Aff. Enfim, me desestabilizou totalmente. E eu já sabia sobre o transtorno. Mas entre saber e aceitar é bem diferente. É verdade. A gente também fica na negação. Eu já fiz vídeos sobre isso, né? A gente não quer acreditar que isso esteja acontecendo com a gente. Então a gente se dá desculpa para não acreditar. Qualquer coisinha a gente fala, não deve ser, né? Eu já estava no fundo do poço, diagnosticada com fibromialgia. Com muito esforço saí de casa. E ele sempre falando que me amava, que não queria me perder, que amava as duas, que queria ficar com as duas. Me manipulou ao ponto de eu chegar a falar com a menina, falar coisas boas dele para ela, pois ele falava que queria morar com as duas. Por um momento eu acreditei. E a gente fala, mas essa menina, o que acontece com ela? Ela não sabe que isso é errado? Não, ela não sabe que isso é errado. Uma menina que tá com a autoestima super baixa, precisando de ajuda, sem autoestima, sem apoio de ninguém, provavelmente com uma vergonha enorme de estar passando por isso e falar disso pra alguém, que acontece. Daí ele fala, nossa, eu amo vocês duas, será que a gente não pode ficar junto? Eu te amo. Daí você fala, eu gosto tanto dele, será? A gente deixa de lado os nossos valores. Isso que é perigoso. É aí que a gente começa a entrar numa depressão bem ferrada, quando a gente esquece dos nossos valores para agradar alguém. Quando a gente deixa dos nossos valores, a gente se desrespeita. A gente sabe que a gente está fazendo uma coisa errada, porque a gente nunca faria um negócio desse, numa situação normal. Mas a gente faz mesmo assim. Então, é uma autossabotagem, uma falta de respeito contra a gente mesmo, para agradar uma outra pessoa. Isso prova codependência. Por um momento eu acreditei que ele realmente queria as duas. Que burra que eu fui. Não fala assim de você não, querida. Você não foi burra. Você estava com medo. Ele te manipulou. Foi isso que ele queria e ele conseguiu. Gente narcisista, eles são tão bonzinhos, né? Não são, não. E agora o que aconteceu? Ele me descartou. Ele já estava fazendo isso há muito tempo e eu não percebia. Eu cheguei ao meu limite, estou sem forças para continuar, pois estou sozinha. Perdi meu emprego, estou voltando para o Brasil sem nada. Pior do que quando eu vim, pois agora estou doente. Sinto tanto por você, eu consigo me identificar tanto nisso. Eu sei o que você tá sentindo. É horrível, ai meu Deus. Só que você não tá indo embora sozinho, sem nada não. Você tá indo embora com muita experiência. Experiências que são dolorosas, mas que podem te salvar, podem salvar o resto da sua vida. Essas experiências que você passou por esse tempo. Agora você precisa focar na sua saúde, né? Sobre o documento, ele aceitou ficar casado até eu conseguir o definitivo. Mas sei que isso não vai acontecer. Não tem como acreditar numa pessoa assim. Não tem como acreditar mesmo. Mas talvez ele espere mesmo, porque essa é uma maneira de ele ainda continuar tentando te controlar. Então, provavelmente ele vai esperar, porque é o motivo que ele tem para entrar em contato com você e conseguir suprimento. Só que vai ser doloroso para você, né? Mas não tem mesmo como acreditar numa pessoa assim. Eu estou indo amanhã para o Brasil, sem saber o que fazer da minha vida. E eu me pergunto, que sentido faz a vida? Como eu queria poder te abraçar. A vida faz muito sentido.
as nossas dores fazem muito sentido. Na hora a gente não vê qual que é o sentido, mas depois que a gente passa pela dor, a gente olha para trás e vê, foi por isso. A gente não consegue ver o motivo quando a gente está dentro da situação, porque dói. Você não quer olhar para sua dor, dói demais. Então a gente tenta esquecer. Mas quando passa, anos depois, semanas depois, meses depois, você olha e você está num lugar melhor na sua vida, você vê, foi por isso. Porque quando a gente passa por situações difíceis, são as únicas vezes que a gente consegue se fortalecer. A gente só se fortalece quando as coisas são difíceis, né? A gente não consegue se fortalecer pessoalmente quando tudo fácil. A vida não é um desafio. Mas quando a vida é um desafio, a gente precisa ter que ser forte. A gente não tem opção. Mas essa força a gente leva para o resto da nossa vida. Então pode até ser uma bênção essas dores que a gente passa. Não importa por quanto tempo. A sua vida faz muito sentido, sim. Se Deus te fez passar por isso, é porque tem muita coisa boa para você viver e para você ensinar para os outros também. Então não desista de você nunca. Você está sempre em primeiro lugar. Agora, daqui para frente, eu duvido que você vai deixar que alguém faça isso com você de novo. Se a papelada da imigração não der certo, não se culpa. Mas também não deixe que ele tenha o controle de você por causa disso. Se você quer que essa papelada saia, saiba que você terá, né, que entrar em contato com ele, mas saiba como falar com ele, se respeitando, não se envolva emocionalmente mais com ele. E se não sair, ótimo. Ótimo se sair, ótimo se não sair. Se não sair é porque você ia sofrer muito mesmo, né, nesse processo. Então, fica calma, sabe? Respira fundo, vai dar tudo certo. Agora você tá perto da sua família, você tá perto das pessoas que te amam. Então as coisas vão ficar mais fáceis, você vai ter o apoio que você tanto precisa. Mesmo assim, conta com a gente aqui do canal, a gente sabe o que você tá passando. Um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus.